Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Luke. E vocês viram aí, né? Não sei se vocês viram o debate lá do Guto Galamba com os 30 gordinhos, né? E tá todo mundo. E é um vídeo que tava viralizando bastante. Tá todo mundo falando sobre ele. Tá falando que o Guto Galamba acabou com os gordinhos, né? Que os gordinhos foram lá chorar as pitangas, que não tem como emagrecer. Alguns falaram que tá certo mesmo, aceitaram o fato de serem gordos. Aí o Guto Galamba meio que, né, deu umas lacradas, falou algumas verdades, né? Porém, eu trouxe aqui o vídeo do Dr. Carlos Serafim. Ele vai um pouco na contramão do Guto Galamba, né? Em alguns momentos aqui ele até disse que o Guto foi um pouco desonesto, tá? Então, vamos reagir aqui junto, tá? Vou reagir aqui com vocês e trazer uma nova perspectiva, beleza? Então já vai deixando o seu like e já se inscreve aí no meu canal aí, que vira e mexe eu vou trazer reacts aí pra vocês, tá? Alguns aqui que me seguem sabem que eu demoro aqui às vezes pra fazer alguns vídeos, tá? Mas vira e mexe eu vou fazer aqui algumas tentativas, né? Enfim, né? Me organizar aqui, beleza? Mas então vamos assistir ao vídeo e vamos ver o que o Dr. Carlos Serafim tem a dizer a respeito do debate, beleza? Então bora lá. Um treinador versus 30 gordos. Esse vídeo tá viralizando. 4,4 milhões de visualizações só no YouTube. E a minha vontade aqui é de te atacar, Eu Xê, sinto enquanto pessoas muito gordas. pelo que você passou. Eu não acho que você sinta. Mas não me importa o que você Eu acha. já disse o que eu queria falar. Hoje eu vou reagir a esse corte, mas tem muita coisa que foi dita no vídeo que ninguém tá reparando muito e tem muita bobagem que é dita nesse vídeo. Pra gente que é leigo, né? Tem muita coisa lá que o Guto jogou, né? Falou lá e tal. Que pra gente tá certo, né? Pra gente tá certo, é isso mesmo e tal, né? Porém, né? O Guto Galamba é um profissional, né, da área fitness, porém, acredito que o Dr. Serafim, né? O Dr. Carlos Serafim seja um endocrinologista, talvez ele entenda o problema de forma mais profunda, né? Então vamos ver aqui as contradições, as possíveis contradições que rolou no debate. Eu sou Carlos Eduardo Serafim, eu sou médico endocrinologista e nesse canal a gente usa a ciência para ajudar a te informar melhor, nesse caso, sobre obesidade. Então vamos começar direto com o react e direto com a cena quente, porque eu quero que a gente supere essa cena para a gente entrar depois em coisas mais interessantes. Ele deu a primeira premissa que é, ser gordo é uma questão de escolha. E aí, o segundo rapaz que foi confrontá-lo foi esse aqui. Concordasse comigo? Não, Pois não, me ajudou. Como é seu nome? Desculpa, eu não tenho o prazer de te cumprimentar. Ô, louco! O Guto, ele dá umas declarações, assim, bem pesadas, né? Em relação à obesidade. Então, ele atiça a raiva, assim, da galera mesmo. Então, o pessoal fica bem ressentido com ele. Não tenho o prazer de me Não tenho o cumprimentar. prazer de te Não cumprimentar. tem problema. Antes de, O seu nome? antes de me apresentar, eu preciso falar que a gente tá aqui, a gente foi convidado para falar sobre corpo livre. Mas de onde você tirou a Na ideia do corpo concepção- livre? Na concepção de um corpo que não é livre, a gente Gente, tem um negócio aqui. Não vá para um debate e seja mal educado. As pessoas não gostam de falta de educação. Então, eu acho que, me desculpa o rapaz, eu entendo o ponto dele, mas não se apresentar, não cumprimentar, vai enfraquecer teu argumento, né? Só que aqui tem um ponto importante. Esse vídeo aqui, que eu vou colocar na tela, mostrou que o canal Foco normalmente recruta, supostamente, as pessoas por redes sociais como o Facebook. E aí, acaba recrutando pessoas que não são da internet necessariamente ou que não estão habituadas a ter um debate. Pessoas que não têm experiência de câmera. Mas eu sei que o vídeo é para entretenimento. O ponto é que ele não vai ser contrariado de forma eficaz em nenhum momento do vídeo, porque as pessoas que foram chamadas são pessoas que têm lugar de fala, mas são pessoas que não têm, talvez, o conhecimento técnico para contra-argumentar com ele, porque ele fala muita bobagem que a gente vai começar a ver já já. Bom, é assim, né? Eu entendo o seguinte, né? Lugar de debate não é lugar de ressentimento também, né? Por mais que o Guto tenha lá as declarações dele, né? Você tá ali pro confronto, né? Debate não é lugar de ressentimento, é lugar de confronto, né? Então, aí o rapaz aí acho que deu uma bola fora, né? Mas, né, é compreensível, né? Devido à forma como às vezes o Guto ele trata essa situação, né? Então, assim, o pessoal fica com muita raiva, né?
E realmente, né, esses debates são feitos por pessoas comuns, né? Pessoas como eu, como você, né? Eu já vi alguns outros debates assim nesse formato assim, e realmente é complicado, né? Geralmente é feito mais para isso, né? Mais pro o debatedor ali meio que sai como um vencedor, né? No meio de várias pessoas, né? Mas é isso aí. Como é o seu Eu vou nome? falar o seu nome. O meu nome eu Tá. sei. Luiz Agora, Augusto veja só. Targino Você está Galamba tentando. Fernandes. Você está tentando ter uma Você sessão de disse que terapia? você é especialista em psicologia? Você tem CRP? Aqui ele quase entrou, mas ele foi eliminado. Ele quase entrou num ponto importante. O Guto Galamba tem capacitação para falar de tudo que ele fala, ele é treinador físico. A gente vai falar já já do currículo dele, porque ele mesmo vai comentar, e aí vocês vão tirar suas conclusões. Emitir uma visão diferente e trazendo um pouco de ciência, porque é a minha base de análise. Porque senão vai ficar a minha opinião contra a tua e azul é bonito, não é, e ferrou. Concorda? É lindo, beijão. Não, é nóis. É Coca Zero, sim, gente. Eu tenho meus defeitos também, tá? Existem dois tipos de obesidade. Tem a obesidade mesogênica e a obesidade poligênica. O que é isso? A mesogênica é aquela... Nada, tá? Gente, quando eu vi mesogênica, eu voltei, eu falei, o que ele tá falando? Não existe obesidade mesogênica, existe obesidade monogênica, que é quando tem um gene, e existe obesidade poligênica. Não existe mesogênica, tá? Não é sinônimo, não é nada. Ele tá querendo falar que ele é especialista em obesidade, mas ele não sabe nem o nome, enfim, né? Então, Guto Galamba, será que você é uma fraude? E aí, né? O Dr. Carlos aí tá dizendo aí que você não manja não, hein, pai? Mas tem mais coisa errada, vamos ver. que depende exclusivamente do caráter genético. Sabe quantos por cento da população que é obesa é exclusivamente pela genética? Menos de 5%. Eu posso Quais são? Não, total, você pode estar nesse 5%. Qual é o tipo de obesidade? Que é a poligênica, é aquela que vem a genética, o ambiente e os comportamentos. Pelo que você está me dizendo, você não tem. Isso é mentira também. Primeiro, obesidade monogênica é super raro mesmo e dá uma obesidade muito grave, tá? Agora, obesidade poligênica, tá no nome, né, gente? Poligenes, muitos genes. Isso não quer dizer que isso tem a ver com comportamento, que nem ele falou. Ele sempre vai levar pro negócio do comportamento, esse negócio meio coach que tá na moda na internet. Mas poligênica quer dizer que é uma herança que está associada a vários genes, não a só um. Então você vai herdar uma combinação de genes, e essa combinação de genes vai te predispor a mais obesidade. Se você herdou esses genes associados à obesidade, você tem 40% a 70% de chance de ter obesidade na sua vida adulta. Então, é escolha? É uma escolha difícil, parece, né? Não é bem escolha, porque a gente não escolheu os genes que a gente herda, tá? Se ele não herdou esses genes, é muito mais fácil para ele. Aí, nesse caso, o argumento do Guto Galamba é sempre aquela coisa, você não escolhe a sua genética, mas você escolhe as suas atitudes, né? Entendeu? Mas a genética acho que também influencia nas atitudes e nas escolhas, né? Não sei, né? Mas é difícil, né? É muito difícil. Eu mesmo que sou magrinho aqui, cara, eu começo a treinar, puxo ferro e tal, eu tenho uma dificuldade imensa de pegar músculo, né? Eu fico até num shapezinho de surfista, tá? Mas depois, assim, eu vejo assim que não vai pra frente nem pra trás. É difícil, né? Agora eu tô parado agora, né? Mas eu pretendo voltar. Mas genética é um negócio complicado. Aliás, já já a gente vai ver que talvez seja muito mais fácil por outros motivos também. Mas vamos seguir. E querendo ou não, aqui no córtex pré-frontal, uma região aqui do nosso cérebro, atua um neurotransmissor chamado dopamina. É aquele neurotransmissor que dá vontade de fazer as coisas, do querer fazer. Também, né? Certo? Você consegue. Isso não é verdade. Ele vai começar a falar um monte de coisa de neurociência que ele vai errar assim rude. A dopamina age sim no córtex pré-frontal, mas isso não tem muito a ver com vontade nem com prazer. Prazer da comida, ele vem de opioides endógenos, né? A região do córtex pré-frontal, ela está relacionada a controle de impulsos, a planejamento. Consegue controlar com bons comportamentos. Por quê? Qual é a ideia? Quando eu vou lá e como uma pizza, o córtex pré-frontal ele também é afetado por álcool, açúcar e gordura. Quando eu como uma pizza, aquela bomba de açúcar e caloria atua no meu córtex pré-frontal e diz, pô, tô feliz. Então eu crio uma ilusão de que aquilo ali tá me dando um conforto e de fato tá naquele momento. Mas a LED... Então, isso aqui é neurociência de botequim. A gente tem um... Eita! Neurociência de boteco.
Vamos lá, né? Vamos lá. Eu sou analfabeto nesse papo, né? Então vamos ver o que o doutor tem a dizer. Dentro um sistema de recompensa que é assim movido também a dopamina, mas ele tá centrado numa outra região do cérebro que chama núcleo accumbens. E aí tem duas hipóteses: ou você fica dessensibilizado, quer dizer, você precisa de estímulos maiores, ou, e aqui de novo a genética, e isso tem sido um pouco mais aceito, você pode nascer com esse sistema de recompensa mais silenciado, então você precisa de mais comida para ter o mesmo efeito de prazer, tá? E é importante ter prazer na vida, gente, né? A comida é prazer. Demonizar a comida é uma das piores estratégias que tem repercutido muito aqui na internet, tá? Então, ele falou uma coisa completamente errada. E aí, só para provar de novo que essa parte de ser gordo é uma escolha, é uma redução perigosa, tem estudo mostrando, vou colocar depois na tela aqui, o editor vai colocar na tela, tem estudo mostrando que pessoas que estão obesas, elas têm uma menor atividade do córtex pré-frontal, ou seja, elas conseguem coibir menos impulsos, né? Elas têm maior impulsividade. Pessoas, mulheres magras, nesse estudo, têm uma atividade maior, ou seja, elas conseguem coibir mais impulsos. Quando as mulheres obesas emagrecem, elas recuperam essa atividade de coibir impulsos. Ou seja, a própria obesidade se perpetua, porque o próprio estado de obesidade, ele vai mudar o seu cérebro. Não porque você queira, não é escolha sua, isso é fisiologia. Tá? Caraca, bicho. Então é complicado, hein, meu? Tipo, a pessoa que sofre disso aí é meio que semelhante ao usuário, né? De pedra ou coisa do tipo, né? Quer dizer, é uma fissura, né? É uma fissura ali que o cara fica doido ali pra comer como se não houvesse amanhã. De longo prazo, vai virar como uma droga. Você vai precisar de cada vez mais. Eu tenho certeza quando você E não é enfrentou... uma escolha minha acontecer isso. É uma... Por isso que ser gordo não é Então, uma escolha. qual é a ideia? A partir de agora, você não tinha essa informação, concorda? Aham. A partir de agora, você sabe que é uma escolha. Você pode não comer. Mas Por até mais de... Você pode não comer, você pode sobreviver de ar, de fotossíntese. Olha, gente, a partir de agora e tal, ele tem muitos recursos retóricos admiráveis mesmo. O que ele falou aqui de viciar é algo que já foi debatido na literatura e a gente não usa nada, nenhum conceito de vício para comida. Por quê? Porque não preenche todos os critérios para droga, né? Porque o que ele está querendo dizer aqui é como se comida fosse uma droga e essas pessoas drogadas vão atrás e por isso que são obesas. Não é bem assim. Comida é fundamental para a sobrevivência. E comida não dá abstinência, né? Enfim, não preenche todos os critérios de droga. Mas a gente sabe que é muito mais complexo do que isso. Tem pessoas que precisam de mais comida para ter a mesma recompensa, como eu falei para vocês. E aqui tem as experiências de vida da pessoa. Vou contar uma outra. Mulheres vítimas de abuso, mais de 50% mulheres vítimas de abuso na infância vão ter compulsão alimentar e obesidade na vida adulta. E aí? É a escolha dela? Né? Por isso que eu acho assim, o pessoal ficou debatendo os memes, etc, e tudo bem, o Guto Galamba você saiu bem, ele foi o vencedor desse debate, mas ele só falou bobagem, tá? E eu vou mostrar cada vez mais bobagem que ele mostrou. Então, né, nesse caso assim, ó, por exemplo, um cara que bebe muito, ele pode simplesmente suspender o consumo de bebida e ele vive bem, certo? Ele não precisa, né? Não é fundamental bebida alcoólica para um ser humano se manter vivo. Ou pamonha, ou o pozinho, né? A rocha, né? Qualquer ser humano pode viver bem sem isso. Agora, quem é que vive sem comida, né? Aí fica complicado, né? Porque aí você, imagine só, você pedir para um viciado, né? Em pedra, para ele parar de usar, né? Beleza, vai ser terrível, vai ser muito difícil, né? Só que aí imagina só, né? Pô, será que dá para maneirar no uso de pedra? Não, não dá para maneirar porque o cara vai voltar a ficar muito doido de novo. Agora, como é que você fala para um obeso que ele tem que maneirar, né? É complicado, né? Porque comer ele vai precisar continuar comendo, né? Ele não pode simplesmente suspender a comida, né? Então é difícil. Que ele falou pra vocês, tá bom? Primeiramente, quando eu não tô gordo, eu tô inchado. Tudo que eu como me incha.
Sabe como é que a gente chama isso dentro do campo médico? Se você parar pra ver, veja só, eu vou descrever o seu rosto, posso? Pode. Ele está inchado, ele está inflamado, ele está avermelhado e ele está oleoso, concorda? Sim. A gente chama isso de cara de cardiopata. Você tá todo... Cardiopata. Tem um amigo meu que sofreu infarto uns tempos atrás, aí vou começar a chamar ele assim. vermelho. Não, eu tô bronzeado. É diferente. Cara de cardiopata. Gente, como que... Não tem nada de cara de cardiopata. Você não faz diagnóstico de cardiopatia assim, né, gente? Agora tem uma coisa muito interessante aqui, gente, que eu queria que vocês olhassem. O menino falou, você também tá vermelho, né? Por que será que o Guto Galamba tá vermelho? Você sabe uma coisa que dá vermelhidão, eritema na face? Uso de hormônios. E aí, vamos olhar um pouquinho o Instagram do Guto Galamba. Olha aqui, ó, 2,9 milhões de seguidores. Você vê? Tudo bonitinho, tal. E olha aqui, esse aqui. O que mudou após as medicações? Ele colocou aqui, em outubro do ano passado, decidi recorrer às inovações tecnológicas da medicina para deixar minha vida mais fácil e alcançar meus resultados de maneira mais rápida. Ou seja, uso de aditivos, uso do suco. E o cara tomou, assim, vamos ver aqui, ele tá mais seco, né? Depois, acho que do uso do suco, né? E, rapaziada, assim, você tem um corpo, né, bem torneado, com bastante volume seco, no natural, é muito difícil. Você tem que ter uma dieta muito, mas muito restrita, comer certinho, treinar certinho. Dependendo, aí praticamente você tem que viver para isso, né? Agora, para um cara que tem que pegar uma moto e ficar 10 horas em cima de uma moto, é difícil, né? Então, assim, muitos acabam recorrendo ao suco, né? Que fica tudo mais fácil, né? Inovações tecnológicas da medicina é um belo eufemismo para quê? Me parece, posso estar errado, mas me parece que é bomba. E talvez, será que é por isso que ele está usando anabolizante e aí ele está com eritema facial das pessoas que têm testosterona, elas fazem polissemia, né, aumenta glóbulos vermelhos, e elas fazem um rubor facial, principalmente em altas doses. Em baixas doses isso nem sempre acontece. Então, usar anabolizante também é uma escolha, né, Guto Galamba? E é mais fácil ficar magro quando você usa anabolizante, não é, Guto Galamba? Então, né, quem é você para dar lição de moral de saúde para quem tá gordo aqui, sendo que você tem acesso a um monte de coisa? E Guto, ele te pegou nessa, hein, cara? E aí? Pô, mas alcançar um corpo assim, que nem do... Ó, aqui ele tá mais cheinho, né? Não tá tão... Tá com um corpo legal, né? Aqui é claro que ele tá fazendo amor com suco. Tá com peitoral aqui, pá. Cintura fina, né? Enfim. É complicado, hein, Guto? Porra. O Dr. Serafim te pegou nessa, hein? Sinceramente, gente. Pessoal, manter um canal como esse aqui exige tempo no YouTube. Não? Não, sabia não. Ixi, Uma geografia caixinhense. tá faltando. Uma caixinhense é bem. Dos vídeos mais importantes. E o segundo tema é autoestima não cura diabetes. Você não conhece Caxias Maranhão, não? Essa afirmação é meio... Já foi feita já pra ele ganhar, né? O debate, né? Ah, não cura. Não cura nada, né? Mas torna a vida das pessoas um pouco melhor, né? A autoestima, né? Realmente não cura diabetes, né? O que cura é tratamento, mas... Se você tem uma boa autoestima, você consegue buscar mecanismos para melhorar a sua vida de forma mais, né? Objetiva, melhor, né? Você vai mais pra... Aí se você tem uma baixa autoestima, aí você não quer saber de nada, né? Realmente foi uma afirmação meio, né, feita para ele ganhar mesmo. Não sabia não. Ixi, Uma geografia caixinhense. tá faltando. Uma caixinhense é bem específico, vai. Por que também não que eu sabia. acho que todos os corpos devem ser felizes? Não, mas peraí. Porque É sobre autoestima e diabetes. eu tô falando, você tem um problema, um grande problema de não ouvir as pessoas. O problema não é esse. Sabe qual que é o problema? O problema é que todas as premissas que ele vai colocar daqui pra frente, elas são premissas fechadas. Quer dizer o quê? Autoestima não cura diabetes. É verdade. Como que você discorda disso?
autoestima também não cura hipertensão, não cura dislipidemia. Só que ele está usando isso como um espantalho para dizer, nas entrelinhas, que a pessoa que tem diabetes, que a pessoa que tem obesidade, não tem força de vontade. E aí eu poderia falar, força de vontade cura diabetes? Esse que é o ponto, né? Ele fechou um argumento que, né, enfim, e do contrário também, não ter autoestima é vantajoso para o diabetes? Não cura, mas é vantajoso? Então, assim, essa é uma não discussão que ele coloca aqui, tá? E todo mundo caiu e ninguém foi para apontar isso, né? Daqui para frente ele começa a falar, você tá fugindo do tema, você tá fugindo do tema. É óbvio que tá fugindo do tema. E você colocou um tema assim, o céu é azul. O céu é azul, tá bom. Mas assim, você dá uma informação genérica verdadeira para concluir que uma outra premissa tua, que não é genérica, que não é verdadeira, né? Isso logo aquilo, né? Enfim, daqui para frente ele vai usar muito essa estratégia retórica, né? Mas vão mudar os argumentos. Vamos ver outro aqui. E o quarto tema é o que você chama de me aceitar como sou, a medicina chama de doença. O nosso amigo voltou aí, gente. Vai. Eu quero te falar que todas as pessoas que estão aqui já passaram por uma questão psicológica. Tá. E quando a Eu gente também fala passei. de doença, a gente pode falar da obesidade, a gente pode falar de tudo aquilo que a obesidade causa. E Aqui ele falhou nessa empatia que ele tentou fazer ao longo do vídeo, né? Quando ele fala, nós sofremos coisas psicológicas, e o Guto fala, eu também, é relevante. É que nem quando alguém perde alguém na família, você fala, você perdeu, né? Mas eu também perdi. Mas é uma competição? Cabe ouvir isso. Quem sofreu mais, né? Eu ou você, né? Meio paia mesmo, essa empatia, né? Essa empatia do Guto, né? Meio paia mesmo, também achei. Só e tentar compreender, né? Porque ele não sabe a dor que essas pessoas passaram, ele nem conhece elas. tudo aquilo que também é causado pela obesidade. Assim como estão todos aqui, Mas a quando gente eu concorda tinha... que é uma doença? Concordamos que também é uma condição que pode gerar outras doenças. Sim. E pode ser causada por outras doenças. Quando eu tinha 14 anos, um grupo também de 25 pessoas, de 25 homens, me abordaram na rua e me espancaram, cuspiram em mim, me humilharam, me xingaram e quebraram com a minha saúde psicológica. Eu tive vontade de morrer. Eu tive vontade de me suicidar com 14 anos de idade. E eu tenho certeza que a minha história toca todo mundo que tá aqui. Porque pra gente falar sobre obesidade, a gente tem que falar sobre saúde mental. Pra eu estar aqui hoje, eu tô extremamente desconfortável. E a minha vontade aqui é de te atacar. Eu tô aqui numa situação de... Olha só, gente. Esse mesmo menino, que ele começou argumentando muito mal, agora dá para entender, talvez, por que ele tava... Você vê que a voz dele treme, ele não tem media training, como o Guto Galambay deve ter, e ele viveu uma situação de abuso flagrante, físico, né, e passou por consequências psicológicas disso. Então ele tá projetando no Guto Galamba as pessoas que atacaram ele, né. Por isso que ele estava também tão inflamável nesse começo. Agora ele respirou um pouquinho melhor e ele está sendo bom. E eu acho que essa argumentação para ele, me aceitar como sou ou doença, de novo, o Guto Galamba coloca uma premissa aqui que é difícil de você contornar, porque uma coisa não exclui a outra. Você pode saber que a obesidade é uma doença e pode se aceitar. Querer mudar, mas aceitar que o que aconteceu na sua trajetória de vida te levou até aquele lugar. Dali para frente, você vai procurar um atendimento médico, psicológico, ou não, porque infelizmente nem todo mundo tem acesso a essas coisas. E colocar essa questão da aceitação da própria identidade como um fator psicológico importante, esse menino acertou agora, e o Guto Galamba erra. E ele vai ficar até bem caladinho aqui, porque não tem muito o que falar frente a essa história pesada que o menino trouxe aqui, né? Desculpa, eu tô falando menino porque eu sou ruim com o nome quando eu vejo vídeo assim, tá, gente? Vamos ver um outro ponto aqui que eu acho interessante também. Você lembra do tema? Pode repetir, por favor? Eu Por que esqueci não? também. Eu perguntei porque eu também Mas será esqueci. que você esqueceu? Esqueci. Depois de 4 horas que ele falando nada a ver, Ok. Me relembra rapidinho quais são as suas formações. Você disse que é formado em educação física. especialista no tratamento da obesidade pela Gama Filho do Rio de Janeiro, em emagrecimento pela Gama Filho do Rio de Janeiro, psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul e ciências do bem-estar pela Yale University dos Estados Unidos.
cara decorou tudo que ele supostamente fez. Eu espero que seja tudo verdade, né? Porque, pra quem não se lembra, né, da Bel Pass, né, virou moda depois dela mentir o currículo, né? Então, alguém sai falando assim um monte de coisa assim. Eu, particularmente, eu fico desconfiado, né? Falo, caramba, o cara estudou tanto assim, né? Porra, será, né? A galera gosta de mentir o currículo, né? Demais. Nenhuma das Vocês veem, o discurso é vomitado para enfatizar que ele tem um currículo grande, né? Eu fui ver aqui, eu não conhecia essa faculdade Gama Filho, tá? Aí eu joguei no Google aqui, dei uma olhada aqui, ó. Gama Filho foi uma universidade carioca, fundada em 1939, que faliu em 2014, sendo descredenciada pelo MEC por baixa qualidade acadêmica. Já foi implodido em 2023 pela Prefeitura do Rio. Eu não estou desmerecendo a faculdade, não, tá? Agora, não existe a profissão nem a graduação especialista em obesidade, né? Ih, Guto. Você é uma fraude? Foi descoberto? Mais um que fez a escola Bel Pass? Complicado, hein, Guto? Você pode ser um médico endocrinologista, ou um médico do esporte, ou, enfim, várias áreas médicas podem atender pessoas com obesidade, mas não existe essa especialidade que ele está falando. E curso em Yale, gente, basta ter internet para você fazer curso em Yale, em Harvard. Entra aí, joga curso online Harvard. Vocês vão ver, é só pagar que vocês têm curso em Harvard. Ah, eu vou fazer também, então. Eu vou fazer, eu quero ter uma certificação em Harvard, sei lá. Qualquer coisa. Vou meter o louco agora. Valeu. Tá? Agora, me surpreende muito ele ter esse currículo extenso que ele comentou e não saber que não existe mesogênica, né, que é monogênica o nome, que isso é meio básico. A ideia é, você acredita que você ser gorda interfere na minha vida? Não. Alguém aqui acredita que por estar acima do peso, ser obeso interfere na minha vida? Tipo, a gente tá em São Paulo, tá? Se tiver alguém obeso no Acre, interfere na vida de vocês? Não. Interfere. No quê? Todos os anos são gastos 3 bilhões de reais em tratamentos contra a obesidade pelo SUS. Esse dinheiro sai de onde? Sai do meu bolso. Eu pago imposto. Claro que sim. Sai também, mas eu tô pagando pela sua doença através de escolhas. E o tratamento por drogas? Olha só, gente. Cara, a gente acaba pagando por um monte de coisa, né? Pessoas que são negligentes no trânsito e sofrem acidentes. Também a gente paga por isso, né? Eu não sei, também não gostei muito desse argumento dele, não. Guto Galamba, você compartilhou que você está usando substâncias enhancement, que dá a entender que é anabolizante, e eu acho que se o Rodrigo Góes fizer um vídeo de você, ele vai falar que é fake neg, né? Eu estou pagando para daqui a 10 anos, quando você infartar, por escolhas suas. Porra, Guto, agora você foi pego, cara. Que porra, né? Apesar que, né? Se ele for tratado no SUS, né? Mas vai que dá uma emergência e não tem outro lugar pra ele ir, né? Vai pro SUS. Mas o argumento do doutor aqui é muito bom, hein? Há uma contradição muito grande nisso, gente. Se ele quer defender que a pessoa obesa é culpada por gerar um ônus à sociedade, ele que está usando substâncias para melhorar a performance, como ele falou, inovações tecnológicas, que a gente sabe que supostamente são anabolizantes, e isso aumenta a mortalidade cardiovascular mais do que a obesidade isoladamente, tá? Mais do que obesidade isoladamente, o uso de anabolizante aumenta a mortalidade cardiovascular. E aí, segundo ele, a gente que vai pagar por isso porque talvez ele precise do sistema de saúde. Ele falou que a pessoa que é obesa escolheu ser obesa e que está prejudicando a sociedade por isso. É um pouquinho nesse finalzinho é o que ele está falando. E que ela deve escolher, igualmente, não ser obesa. Você acha que alguém escolhe ser obesa? De fato? Ah, meu sonho é ter obesidade grau 3. Gente, as pessoas quando falam que estão se aceitando, elas estão simplesmente tendo uma maior autoestima, e isso vai ajudar elas até a emagrecer, se assim quiserem. Verdade. A pessoa assim, eu tô... beleza, sabe? Tipo, tirar o peso, né? O peso semântico das costas, né? De
emagrecer, tem que emagrecer, tem que emagrecer. Eu acho que as pessoas precisam levar isso mais numa boa, porque senão, se a pessoa ficar pilhada, a pessoa se frustra, porque deve ser muito difícil. Porque é um trabalho de longo prazo, né? Então, assim, você manter a autoestima esse tempo todo, até você conseguir diminuir bastante, assim, a sua massa corporal, é um caminho muito longo, né? Então, assim, e muitos acabam desistindo justamente porque muitas vezes acho que a questão biológica não ajuda, né? Né? Eu não estou fazendo proselitismo de obesidade, não. Obesidade é a doença do século XXI. A gente tem 60% da população acima do peso ideal no Brasil, 28% com obesidade. Ou seja, você acha que é 28% das pessoas que escolheram isso? Não faz nenhum sentido, gente. E aí fica uma recomendação, Canal Foco. Chama gente que tenha gabarito para discutir, que saiba discutir. Ah, doutor, desculpa, mas o Canal Foco não vai fazer isso não, tá? Porque isso não dá audiência. A não ser que dê uma boa briga entre vocês. Tá. Que saiba contra-argumentar, que seja da área, porque senão é covardia, né? Pelo que eu vi... Podiam ter colocado, pelo menos, né, um outro especialista, um outro cara da área, né? Pra poder dar um suporte pros gordinhos, né? Mas não, né? Deixa assim mesmo, né? Deixa o povo se matar. Ninguém que foi falar com ele é da área da saúde, então as pessoas foram discutir mais sentimentos e as próprias vivências do que ciência, e ele acabou enrolando todo mundo, falando um monte de coisa pseudocientífica que passou, porque os cortes... Bom, então o vídeo já tá chegando ao fim aqui, né? Já acabou já, não tem mais nada de relevante, tá? Então se você gostou desse react, tá? Se inscreva no meu canal, não esqueça de deixar o seu like e deixe também a sua opinião aqui nos comentários, que ajuda a impulsionar o vídeo, beleza? Então eu fico por aqui, muito obrigado para você que ficou, valeu e até o próximo vídeo.